Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Antes da pandemia, a gente realizava um culto aqui chamado Indo Movimente. A pandemia acabou com o nosso culto, mas era um culto muito legal. A gente trazia teclado, violão, a gente trazia um carrom e vinha uma molecada de escola, que atrás tem uma escola, e o pessoal da escola vinha para cá na hora do almoço. A gente fazia uma segunda-feira, meio-dia, e quinta-feira, 8h30 da noite. A gente juntava uma molecada aqui, isso aqui ficava lotado de jovens, e a gente fazia o culto na praça. E teve um episódio, um dia desses, que um rapaz estava testemunhando com a gente. E ele falou assim, ele mora num bairro lá para dentro, Sapê, Status, lá para aquela região. E ele falou assim, que tinha se aborrecido na igreja. Ele era cristão, mas tinha tido um problema na igreja, se aborreceu, e ele pensou em abandonar a igreja. Ele falou assim, olha, eu vou sair da igreja, eu estou chateado, eu não estou mais feliz. E ele, conversando com os colegas do bairro dele, ele falou assim, olha, quando vocês forem para a praça,
Aqui à noite costuma ficar uma galera de jovens. Aqui o pessoal reúne para escutar música, para beber, para lanchar. Fica uma galera, isso aqui fica lotado. E ele falou com os amigos do bairro dele: quando vocês forem para lá beber na praça, vocês me chamem que eu quero ir com vocês. Eu vou abandonar a igreja, eu vou para a praça com vocês essa noite. E quando foi à noite, os colegas o convidaram, foram lá, chamaram ele. Ele veio para a praça com os garotos. Quando eles chegaram aqui, isso o garoto relatou para mim, ele falou que chegou aqui, eles iam para um barzinho ali do outro lado da praça. E quando eles chegaram, ele percebeu o culto aqui, a gente estava cantando. E ele se assustou, aquilo para ele foi uma surpresa. Ele pensou: poxa, um culto na praça? E ele pediu aos garotos para esperar um pouquinho, que ele ia vir aqui dar uma olhada. Ele atravessou a rua, veio para dentro da praça, se aproximou do culto. E nessa aproximação a gente o recebeu, a gente já começou a puxar assunto. Poxa, você canta, você é cristão, como é que é? E nisso ele foi permanecendo, foi ficando aqui com a gente. E ele disse que os colegas o chamavam: vem para cá, você não veio para cá para ficar com a gente, não vai vir não. E ele falava: peraí. Ele falou que esse episódio renovou a vida dele, porque ele desistiu de sair da igreja. Ele tinha vindo para a praça decidido: hoje eu saio da igreja. Mas quando ele chegou aqui e ele participou, ele viu o culto, depois ele começou a participar do culto. Esse culto acabou renovando a fé, acabou renovando a alegria dele, e ele até hoje ele está firme. Esse rapaz é meu amigo até hoje, e a gente o conheceu nesse episódio, nessa história que eu estou contando para vocês. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve um louvor, todas as vezes que você liga lá à internet ou vai à igreja para assistir, acompanhar uma pregação, toda vez que você vai ao culto, o seu coração vai pensar nas coisas de Deus. Você quer esquecer de Deus? Se dedica só a trabalho, namoro, comida, bebida. Eu não vou nem falar de pecado. As pessoas pensam assim: quem comete pecado está longe de Deus. Eu digo a você que às vezes a prosperidade nos afasta de Deus. Você começa a estudar para passar em concurso público, para poder fazer o Enem, e você começa a ser bem sucedido na vida. Você vai bem nos estudos, você vai bem no trabalho. Aí um amigo fala assim: vamos no culto na igreja no domingo. Você fala assim: pô, cara, não dá não, eu estou estudando todo dia, ou então eu estou trabalhando todo dia, Deus tem me abençoado, então eu estou me dedicando bastante. A gente vai ver que essa pessoa não cometeu nenhum pecado, não fez nada de errado, mas o fato dela estar indo bem nos estudos, no trabalho, está tirando a comunhão dela, o tempo que ela dedicava para Deus. Aí a pessoa acaba perdendo a fé. Então, quanto mais a gente buscar a presença de Deus, seja pelos louvores, oração, leitura da Bíblia, assistindo ou ouvindo pregações, a gente vai gerar fé em nossas vidas, em nossos corações. Esse culto na rua é uma oportunidade disso, de você de repente já estar um tempão sem cantar, sem orar, sem ouvir a pregação, e você hoje pode ser renovado, restaurado, e essa é a nossa esperança. Por isso a Bíblia diz assim: se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Uma boa tarde a todos vocês na Praça da Emancipação do Apimirim, no nosso estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor Jesus esteja nos cobrindo por mais uma vez com a sua graça, amor, bondade, misericórdia, o seu cuidado que tem nos sustentado até aqui. Nós cantamos essa canção linda, Deus, é o nome do tema, é o tema dessa canção. E ela está ensinando pra gente que algumas vezes nós passamos pelo não, nós passamos pela derrota, pelo momento ruim, mas Deus não perde o controle de nada nunca. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, haja o que houver. O Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus foi preso, chicoteado, maltratado, crucificado e morto, aparentemente parecia que as coisas estavam dando errado, mas tudo estava dentro do plano de Deus. Jesus precisava morrer pelos pecadores. Então, quando Jesus foi preso, torturado e morto, não era algo terrível como aparentou, não era algo terrível, não era uma derrota, era parte de um plano, de um plano que Deus estava traçando para que nós pudéssemos ser restaurados, reconciliados com Ele, perdoados em nossos pecados e recebermos a vida eterna. Se você está passando por um momento difícil, continue confiando que Deus está no controle de tudo. Deus não é Deus apenas do tempo do sorriso, Deus não é Deus apenas no dia da bênção, da vitória, mas no dia da doença, da dificuldade, no dia da fraqueza, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Além disso, o Senhor Jesus certa vez disse assim: não precisam de médico os que estão com saúde, eu vim para os enfermos. Olha só, Jesus veio para aquele que está fraco, está falho, que reconhece os seus pecados. Senhor, eu sou tão falho, eu erro tanto. É esse tipo de pessoa que se quebranta e aceita a Jesus. Sem reconhecermos que somos falhos, fracos e pecadores, a gente vai achar que não precisa do Senhor Jesus para mudar as nossas vidas, para nos perdoar e salvar, e assim nós seremos condenados por Ele no dia do juízo de Deus. Então, não endureçamos os nossos corações,
venhamos a reconhecer que somente Deus é o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, haja o que houver, Ele continua sendo o nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse nosso encontro aqui. Eu digo que oração no começo mostra dependência, oração no final mostra gratidão. Tudo é motivo para a gente estar orando. E mesmo com os olhos abertos, a gente está no meio da rua, coloque o seu coração ligado em Deus e no seu pensamento, no seu coração, me acompanhe. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos engrandecer o Teu nome mais uma vez. Queremos, ó Deus, declarar publicamente que Tu és o nosso Deus. Nós não temos, não precisamos e não queremos outro além do Senhor, pois nada nem ninguém pode ser comparado a Ti. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, graça, amor, bondade e misericórdia que tem nos alcançado, nos cercado e nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos tão falhos, tão fracos. Reconhecemos, Senhor, as nossas debilidades e limitações, mas a nossa esperança está, ó Deus, em que o Senhor enviou o Teu único Filho Jesus para nos resgatar, para nos purificar dos pecados, para nos salvar. Além disso, a Tua palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, a cada dia sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Nós estamos reunidos aqui, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, na Praça da Emancipação, no nosso município Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, para exaltar e engrandecer o Teu nome. E eu Te peço, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa oração, recebe a nossa gratidão. Senhor, visita cada coração, e se há pessoas aqui que estão passando por momentos de tristeza, depressão, de angústia, desânimo, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja curando as feridas da alma e do coração e trazendo, Senhor, um renovo, batizando-nos, Senhor, com a Tua alegria, batizando-nos, ó Deus, com o prazer de estar em Tua presença, com confiança e fé. Encha-nos, Senhor, com a Tua graça. Nós suplicamos a Tua presença e pedimos, fica conosco, dirige, Senhor, os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo diz no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus está constantemente batendo a porta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. Sabe por que o Senhor Jesus bate a porta? Porque Ele não invade. O Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra, mas Ele não faz a obra na vida de ninguém, nem pela força e nem pela violência. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz, nesse exato momento, para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém der atenção à minha palavra e ouvir ao meu chamado e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Jesus quer fazer morada em sua vida, em sua família. Ele quer morar em seu coração, mas você precisa recebê-lo, você precisa aceitá-lo. O meu banner diz o seguinte: no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. Ao convidarmos o Senhor Jesus para entrar e fazer morada em nossas vidas, Ele nos purifica de todos os nossos pecados, porque Ele veio ao mundo para isso, para salvar pecadores. Se você crê em Jesus, mostre que você realmente confia nele ao ponto de entregar a sua vida, o seu coração e torná-lo Senhor e Salvador pessoal, torná-lo seu Senhor e Salvador. A Bíblia também nos ensina palavras do próprio Senhor Jesus. Se assumirmos ao Senhor Jesus diante da nossa geração e não nos envergonharmos dele, Ele também nos assumirá e não se envergonhará de nós na eternidade diante do Pai que está no céu. Porém, se rejeitarmos ao Senhor Jesus, se formos tímidos o suficiente para o assumirmos diante da nossa geração, Ele também nos rejeitará na eternidade diante do Pai que está no céu. Isso será terrível.
A Bíblia fala que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E no dia do julgamento, no tribunal de Cristo, haverão dois grupos. Um grupo de salvos e outro grupo de condenados. E o Senhor Jesus relata isso no Novo Testamento. Ele dirá aos que estão salvos, aqueles que creram no seu nome, se arrependeram, que o assumiram como Senhor e Salvador pessoal, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Você imagina Jesus voltando, ou a gente morrendo, e a gente chegando na eternidade como salvos, porque recebemos a Jesus, porque nos arrependemos dos nossos pecados, e Ele nos recebeu dizendo: vinde, benditos do meu Pai, vem para esse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora, se não recebermos a Jesus, se nos desviarmos do Evangelho, do caminho do Senhor, se nos envergonharmos de assumir Jesus em nossas vidas, quando chegarmos lá, nós não estaremos salvos, estaremos no grupo dos condenados. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não fizer isso será condenado. E a maioria, infelizmente, a palavra de Deus vai dizer que estará no grupo dos condenados, daqueles que não aceitam a Jesus, que não se arrependem para serem perdoados por Ele, que se envergonham de receber a Jesus e viver para o seu louvor. E eles receberão a mais dura mensagem da história. O que eu vou dizer aqui é muito pesado, pode ser até ofensivo, mas o Senhor Jesus diz: aqueles que o rejeitaram, que não estiverem salvos no dia do juízo de Deus, ouvirão do próprio Senhor Jesus a pior mensagem da história. Ele lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que mensagem dura, que mensagem pesada, mas é exatamente assim que será. O Senhor Jesus valoriza tanto a nossa vida que Ele morreu por nós. E a Bíblia nos pergunta: como escaparemos nós se não dermos importância a essa tão grande salvação? Como é que a gente chega diante de Deus na eternidade e vai explicar para Ele que a gente sabia que Jesus morreu por nós, mas nós preferimos os prazeres desse mundo? Ou nós estávamos ocupados demais para nos arrependermos e aceitar a Jesus, para crermos no seu nome? Por isso, não endureça o seu coração. O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados e salva pecadores em um culto na igreja, também ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores na Praça da Emancipação, em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. No seu local de trabalho, no seu local de compra, de estudos, na sua residência, dentro do ônibus, do carro, esteja você sozinho ou acompanhado, disponível ou ocupado, o Senhor Jesus diz assim: se uma pessoa vier a mim, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Jesus não joga pessoas fora. Jesus não descarta pessoas. Pessoas descartam Jesus. A gente pergunta: você quer Jesus? A pessoa fala: agora não, está descartando. Hoje não, eu ainda não estou pronto. Eu tenho fé, mas é diferente da fé que a Bíblia prega. Mesmo que você tenha fé em Deus, você precisa confirmar essa fé, porque a fé verdadeira vai te conduzir ao Salvador, Jesus. Pois a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós estamos em uma via pública. Eu não vou pedir para ninguém fechar os olhos, mas mesmo com os olhos abertos, coloque o seu pensamento em Deus e vamos orar ao Senhor. Se você crê e confia no Senhor Jesus o suficiente para entregar a Ele a sua vida, você vai fazer isso nessa oração que vai estar me acompanhando agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, misericórdia e cuidado que tem nos cercado, nos alcançado, tem nos sustentado.
Nós reconhecemos, Pai, que somos falhos, fracos e pecadores. Somos tão pecadores que pecamos muitas vezes até sem querer. Mas a nossa esperança está em que a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia sobre nossas vidas. Baseados na Tua palavra e crendo no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos, ó Deus, confessar a Ti os nossos pecados e pedir que o Senhor nos perdoe. Purifica, Senhor, a minha vida, purifica, Senhor, a vida de cada um daqueles que está agora clamando ao Senhor, e traga sobre nós a Tua salvação. A Tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Nós queremos abrir a porta para que o Senhor entre e faça morada em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor contemple cada coração, que esteja, Deus, restaurando vidas, curando feridas na alma, que esteja curando feridas na mente, trazendo, Senhor, a alegria da Tua presença, do Teu louvor, de estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos dizer: Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça a obra completa em nossos corações, levantando o que está caído, abatido, desanimado, prostrado, e, Senhor, trazendo paz do céu, paz verdadeira que vem pelo Teu nome, pela fé no Teu nome, Jesus. Nós oramos agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém.